Misericordioso, Criador do universo, lançai as vossas bênçãos sobre os trabalhos que os vossos filhos, em vosso sagrado nome, vão executar neste terreiro, em benefício dos seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, dai permissão ao Espírito de luz superiores, aos anjos, santos, orixás e chefes falantes e seus comandados, aos caboclos e presbitérios, espíritos do mar, dos rios, fontes e cachoeiras, a todos os espíritos puros ou purificados, que lancem sobre este terreno suas irradiações salutares, seus fluidos regeneradores, em benefício dos que vêm aqui em busca de alívio, socorro e cura para as suas dores morais e físicas. Oxalá, poderoso e cheio de bondade, derramai sobre nós os vossos eflúvios, infundindo em todos nós a designação, a boa vontade para desempenharmos bem a nossa tarefa. Anjos de guarda, guias e protetores nossos, derramai vossa influência sobre os médiuns aqui presentes, a fim de que, possuídos da vossa energia, possam transmiti-la aos irmãos necessitados e enfermos. Espírito de luz, dai aos médiuns a vossa força, para que estes a transmitam aos irmãos que dela necessitam. Que as energias do universo, sob a ação dos espíritos de luz, guias e protetores, anjos da guarda, derramem-se luminosas, benéficas e fortes deste ambiente. Purifiquem-no, iluminem-no, afastando os maus elementos do espaço e da terra. Espíritos superiores, defendei este terreno, impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todos sempre. Assim seja. Nós vamos iniciar a aula de hoje, então. Eu vou fazer uma breve, rápida revisão da última aula, para a gente poder depois entrar no assunto dessa semana. Nós estamos na metade do curso, 4 semanas. A partir da semana que vem a coisa começa a ficar boa, vamos pensar assim. Até agora a gente está preparando, Fizemos 2 aulas falando da história, da Umbanda, do terreiro, da doutrina. Fizemos agora essa segunda aula falando um pouco desses conceitos, que eu vou ainda continuar na aula de hoje, que são importantes. Por quê? Porque são conceitos básicos para a gente poder entender a doutrina. E a doutrina é aquela base, o alicerce, para depois a gente começar a entender toda a ritualística do terreiro. Certos conceitos são utilizados dentro aqui da casa, dentro do conjunto, alguns nomes. A própria questão da ondeamento emocional, que nós fizemos a definição na semana passada, é um conceito que, para a gente poder entender, nós estudamos aqui dentro da casa. O campo estrutural também, um conceito novo, também, que eu vou continuar apresentando ele para vocês ainda hoje, e depois a gente vai continuar com o curso. Então existem determinados conceitos que são internos, que são conceitos que não contradizem as tradições, mas tem uma visão nova, moderna, racional, para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Tá bom? Na semana passada, eu comecei falando um pouquinho do universo, falei para vocês do universo que era importante a gente ter uma visão. Por quê? Quando a gente for estudar os orixás. Então, dentro da doutrina, nós temos uma maneira de entender os orixás. Então, é importante conhecer o universo. Mostrei para vocês algumas teorias, algumas visões, algumas hipóteses que existem aí na atualidade da ciência. A ciência está sempre mudando, sempre evoluindo, a gente vê durante a história a evolução da ciência. Então, a gente não vai se apegar a nenhuma dessas teorias, o próprio Big Bang lá, tem um momento, 14 bilhões de anos aí, que há uma grande explosão, Mas tem uma indeterminação muito importante, quem for estudar física vai ver isso. No momento inicial,
É uma grande indeterminação. Nenhum físico consegue responder. Consegue, depois de alguns milissegundos, lá começa a expansão do universo, né? A teoria diz que o tempo e o espaço é criado naquele instante. Mas existe uma fração ali, milionésimos de segundo, sei lá quantos segundos, do início, que é criar uma indeterminação matemática. Diz que ninguém tem explicação para aquilo. Agora, depois, tudo bem, o universo está se expandindo. Aí tudo bem. Agora, existem outras visões, né? Que essa explosão não seria única, poderia ter havido várias, quer dizer, vários universos de informação. Tem aquela teoria do universo eterno também, né? Que ele expande, depois volta, expande e volta. Quer dizer, nunca teve um momento que ele está certo. Para nós, aquilo que eu apresentei para vocês, o importante é o conceito do infinito e o conceito da eternidade. Tá? Para a gente, dentro dessa visão religiosa, filosófica, né? Um certo amparo dos conceitos científicos atuais, então, na física atual, a gente procura ter essa noção. Quando a gente fala eternidade, como eu falei na semana passada, não teria nem princípio nem fim, né? Uma coisa eterna. E o infinito também é uma coisa que você não consegue determinar o início nem o fim. Você pode caminhar, andar à vontade, você nunca vai chegar no final. Mas é mais importante para a gente, no momento, diante da nossa limitação, né? Ter um conceito como sendo algo assim no tempo que você não pode quantificar. Entendeu? Uma coisa muito, digamos assim, no passado. Ou uma coisa muito no futuro. Muito tempo futuro. Tá? A gente não vai entrar nos detalhes no princípio e no fim. Nós vamos pegar essa faixa intermediária. Então, quando eu falei eternidade, e nós sabemos que foi Deus que criou o universo, que está dentro da nossa visão, né? Deus é o Criador. Então, existe um momento que Ele cria o universo. Existe. Né? Só que nós não temos como determinar esse momento. Não é o mesmo momento do Big Bang, que é 14 bilhões de anos. É muito pouco tempo isso. Dentro do nosso conceito, 14 bilhões de anos não é nada. Tá? A gente entende que é muito mais antigo o universo. Isso dentro de uma visão filosófica, religiosa. E o espaço também. Você pode caminhar no universo aí que você nunca vai chegar num ponto. Existem visões que o universo é limitado, mas ele é limitado, é uma limitação meio complexa, né? Porque você anda, mas você nunca chega, só que tem um limite. Tá? Como se fosse, sei lá, uma esfera, então você vai andando. Nós não vamos entrar no mérito, porque foge da ideia, né? Aqui do curso, que é um curso simples, né? É para apresentar uma doutrina do Umbanda. Agora é importante ter esses dois conceitos, infinito e eternidade, para mim poder explicar a visão que nós temos do orixá. Tá? É importante a visão do infinito, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que o universo aí tem muitos sistemas solares, muitas galáxias, né? Que a Terra é um grãozinho de areia. Então, a nossa visão aqui da doutrina não é aquela visão da Terra como sendo o centro do universo, né? Ou que os orixás criaram só o planeta Terra, não é isso. Para nós, os orixás criaram o universo. E quando a gente fala do universo, ó, tem muita coisa, Então, quando eu for falar do universo, nas próximas vezes falar de orixás, eu vou mostrar isso para vocês. E a eternidade é uma coisa importante também, por quê? Porque dentro da nossa visão, os orixás foram os primeiros seres a serem criados por Deus. Então, aonde? Lá no princípio da eternidade, vamos dizer assim, né? Não sei se eu posso falar dessa forma. Então, é muito tempo. São seres de altíssima evolução espiritual, né? É isso, então, quando eu for falar do orixá, que eu vou pegar o conceito do universo, do infinito e eterno, que para mim é importante para mostrar a grandeza, né, da evolução espiritual e a grandeza do universo também, para a gente poder entender bem o que é o planeta Terra, né? Quão pequeno é a nossa vida aqui, o nosso dia a dia, né? O planeta Terra é um grãozinho de pó. Né? Eu acho que é muito grande isso, falar grão de pó, em relação ao universo. Tá bom? Mas a gente continua, então, quando eu for falar de orixá, nas próximas aulas. Depois do universo, eu falei também falamos também do conceito da dimensão material, da dimensão espiritual, né?
buscamos na doutrina espírita e fomos buscar também na religião africana, na mitologia africana, né? Definimos aqui o que é o universo material, o que é o universo espiritual, a dimensão do tempo, espaço material, a dimensão espiritual. Falamos do Orum, né? Do Aê, falamos também de Deus, do Criador, do Orum, né? Que é o Criador de Zambi, tá certo? Que é o Deus, aquele que cria. Então essas duas visões se aproximam bastante. Então a doutrina aceita essa tese, essa visão. Deus, o Criador, o universo material, o universo espiritual. Tá? Expliquei também, fiz questão até de provocar bastante, a diferença que existe entre a matéria e o espírito. Né? Para nós são dois princípios diferentes. Matéria e energia é uma coisa, espírito é outra. Espírito é sentimentos, emoções, processos mentais, inteligência e informação. Matéria não, matéria e energia é outra coisa. Sem a ação do espírito não existiria nada no mundo material. Tá certo? Eu comentei isso quando eu falei do mundo estrutural. Na sequência da aula passada, deixa eu dar uma olhadinha aqui para não pular nenhum. Falei de Deus, né? Falei de Deus, comentei da dificuldade que nós temos, né, de falar sobre Deus, exatamente pela nossa limitação. Se em relação ao universo, o planeta é um grãozinho de pó, imagina nós em relação a Deus, o Criador de tudo isso, né? É muito difícil, está tão distante da gente assim, uma coisa tão assim, muito grande, muito forte, muito, que a gente não consegue chegar até. Então o que a gente faz? A gente parte da gente, do nosso dia a dia, né? Então, fui traçando aqui na lousinha algumas características, qualidades, que também são aceitas pelo Espiritismo e também são aceitas pela visão africana. Pelo menos a que o Urubá aceita essa visão. Tá? Pode consultar os livros que vocês vão ver. Pega o Orum lá, vai pegar as características do Orum, são bem parecidas com aquelas que eu coloquei aqui. Tá? Então é um ponto de encontro também que nós temos. Eu esqueci de fazer um comentário, principalmente para os umbandistas, né? A gente tem pessoas que são espíritas, né? Outros que estão chegando, mas dentro da Umbanda, devido ao próprio sincretismo que existe, que já foi explicado aqui, Oxalá normalmente é sincretizado com Jesus, é aquela visão católica, que seria um Deus encarnado, mais ou menos isso. Jesus seria o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e Oxalá também. Aqui não, a nossa visão é diferente, tá? Então é isso que eu esqueci de falar, eu quero só fazer esse comentário. Oxalá, para nós, é um orixá cósmico, um orixá criador do universo, responsável pela humanidade. Então é uma grande energia, uma grande luz que está no universo todo, que é responsável por os seres humanos. Vamos pensar assim, e por outras vibrações também, que quando a gente for estudar os orixás dos 7 reinos, a gente vai ver qual é a característica dessa vibração do orixá aqui. Oxalá. Deus, o que é Deus? Deus é o Criador de tudo isso. Não se confunde, porque Ele criou o orixá também. Então Deus é o Criador. O orixá é a vibração cósmica. E Jesus? Um espírito de muita luz que passou pela terra. Como ele, outros espíritos passaram também. Vieram mudar, né? Provocar mudanças no planeta Terra. Jesus, para nós, era um espírito de muitíssima evolução espiritual que trabalhava sob a vibração do chamado. Então, todos aqueles espíritos que estão, todas as pessoas também que estão sob a vibração do Oxalá, são pessoas de religiosidade muito alta. Então, as pessoas que têm aquela religiosidade, estão na vibração do Oxalá. Tá? Então, é dessa forma que nós entendemos aqui. Tá? Não existe aquela fusão, aquela visão católica, né? Então, a visão, essa separação entre o Deus e Jesus, ela vem da visão espírita. A visão espírita aceita isso aqui. Tá? E Deus e Oxalá, por exemplo, também existe na visão africana. O Olorum é uma coisa e o Oxalá é outra coisa. O Olorum é o Criador, o Oxalá é um orixá. Tá certo? Fala, Celso. O Olorum seria Deus, o Criador. Isso, Deus é o Criador. Oxalá, no sentido que ele seria Oxalá no fã.
seria o Oxalá velho. Jesus Cristo seria o Oxalá guiano. Aí dentro do sincretismo, o sincretismo que foi feito no Brasil, entendeu? Dentro depois da influência da Igreja Católica. Que a gente vai voltar lá na origem, que eu te falei. O Orixá criou o universo. Jesus passou na Terra 2000 anos atrás. Então, o homem que passou na Terra é 2000 anos atrás. Agora, o Orixá, Oxalá, ele já é criador do universo. Está lá na eternidade. É força, vibração, energia. Você me entende? Então, essa é a diferença que a gente faz aqui. Tá? Não trabalhando com o Orixá velho e o Orixá novo. A gente não trabalha com essa visão, né? A gente trabalha só com os 7 reinos. Então, dentro do reino da humanidade, existe um Orixá que vibra, que é o Oxalá. Eu vou falar dos orixás mais para frente, quando eu for falar dos orixás, né? Na Umbanda não tem subdivisão. Não tem. É mais para o candomblé e mais para o molocô. O molocô, o candomblé, ele divide. Né? Pega o Oxum, por exemplo, você tem acho que 12 qualidades lá no candomblé. Na Umbanda não é dessa forma, né? Ogum também, lá no candomblé são vários tipos de Ogum também que muda. Aqui é diferente, porque tem linhas de trabalho, o Ogum vem com vibrações diferentes, né? Eles fazem exatamente isso. Lá na África, eles conheciam através da atividade. Então eles criavam as características. E como eram potências muito fortes, as características, então eles davam nomes diferentes. A gente vai falar, eu não quero antecipar agora, mas vai ter uma aula só para falar do orixá. Eu vou falar inclusive do Inquice, do Vodum e do orixá, do Molé. Tem um monte de coisa para tratar desse assunto que as pessoas não conhecem. A gente só sabe falar do orixá, mas não é bem assim. Então vai ter uma aula que eu vou falar sobre isso. Vou falar do orixá ancestral histórico e vou falar do orixá primordial, que é a noção que a gente puxa aqui para o doutrina. Mas numa outra aula agora mais para frente, né? Hoje eu só queria comentar isso aqui para a gente não perder a linha do raciocínio aqui, né, do curso. Que ficou faltando quando eu falei de Deus. Né? A visão então é diferente. A gente não mistura o Oxalá com Jesus nem com Deus. São coisas distintas. Naturalmente tem que ter o sincretismo, né? Nós seguimos no terreiro a filosofia cristã, com certeza. Né? Filosofia cristã. Tá certo? Tem terreiro que é budista. Viu? Tem terreiro que segue outras filosofias. No Umbanda tem terreiro que segue outros tipos de coisa. Mas aqui nós seguimos a filosofia cristã. É por isso que Jesus está lá em cima, né? Tem o único sincretismo que é Jesus, né? Tá? Não tem das outras imagens de santos, de anjos, né? De caboclos, né? Não tem esse tipo de coisa. Que é da tradição, a tenda ninguém é assim, desde 1924. São 85 anos, que é dessa forma que se trabalha. Tem a impressão que às vezes, até mesmo para você que já está há muitos anos nesse meio, é complicado você invocar mentalmente, né, ou emocionalmente o orixá, sem formatar ele numa figura humana. Mas vocês vão aprender. Como? Vocês vão aprender. Eu vou passar para vocês depois é aí que eu falei que não, a partir da semana que vem, da próxima aula, vai começar daí, eu vou definir os 7 reinos. Aí vamos começar a estudar as 7 vibrações, os 7 orixás, as qualidades, o elemento magístico dentro do terreiro, os espíritos que vêm trabalhar em cada uma dos reinos. Aí a coisa fica mais voltada para um bando. Por enquanto é um pouco teórico, eu sei disso, né? Mas é a preparação para poder entender o que eu vou falar mais na frente, né? O outro conceito que eu falei na semana passada foi o conceito que foi definido aqui das ondas beta emocionais. Importantíssimo, né? Porque temos as ondas eletromagnéticas aqui na nossa dimensão material. Tanto elétrico, quanto magnético. Eu vibro quanto as ondas eletromagnéticas. Isso para mim pertence ao universo material. A física quantifica, mede, já equacionou, né? Trabalha, tem equipamentos que medem, tem tudo. Na dimensão espiritual, temos o espírito, né? No caso aqui, eu defini o espírito só como um pontinho, né? Vai ter uma aula agora, a partir dessa segunda parte do curso, eu vou falar do espírito, aí a gente vai falar um pouco mais do espírito e vamos voltar lá no princípio, lá na criação do espírito, a mônada. Então, é uma outra aula que a gente vai falar mais para frente. Eu só falei no caso que esse espírito aqui, ele gerava o quê?
campos mentais e campos emocionais. Ou seja, ao redor dele, ele produziu o quê? Perturbações emocionais e mentais. Dei como exemplo eu mesmo falando para vocês, e eu estou provocando alterações em vocês. Você está concordando, você não está concordando, né? Você está entendendo o que eu estou falando, eu estou desenhando alguma coisa, pus um pontinho aqui, você está entendendo o que é o pontinho, então eu estou gerando perturbações, então eu tenho em volta de mim um campo mental, um campo emocional. E quando eu produzo essas alterações, eu gero o quê? Ondas, vibrações. Então nós definimos essas vibrações como meio emocionais, é a natureza dela. Até eu comentei uma forma um pouco se brincando, né? Se não está bonito o nome, vamos chamar de vibração o quê? Espiritual, porque quem gera é o espírito. Então, dentro da doutrina, nós chegamos aonde? Nós vamos ao ponto de definir a natureza da vibração espiritual. Tá? Isso é importante também, que nem todo lugar e as outras obras, as outras correntes, eles definem a qualidade, tá? A natureza. Então isso foi feito dentro da doutrina aqui para vocês na aula passada. Fala, nesse conceito do espírito, você coloca também a consciência. A consciência, você diz o espírito aqui encarnado? A consciência do ser. Sim. Por exemplo, o Manuel, o espírito do Manuel. O espírito do Manuel está vivendo aqui, então a minha realidade é essa. Isso. Só que quando eu me desligo, eu sou... Isso. Aí a sua consciência como Manuel. Você diz gerar ondas dentro não, do eu digo personagem? a sua experiência, o que você absorveu aqui. O espírito pega tudo. Manuel, Tudo. Mas a ideia da consciência, do ser, do indivíduo, não do ser. Entendi. Ela está no espírito ou ela... Não, no espírito. Para nós é no espírito. Tá? Aí quando for falar do espírito, eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Quando o espírito se encarna, né, o que ocorre. O que vai ocorrer. É lógico que é tudo de uma forma muito superficial. Não vai se aprofundar. A intenção do curso é dar a base. É que nem eu comentei da onda eletromagnética. Os físicos hoje sabem equacionar, sabem tudo. Agora, se você pega a onda eletromagnética, você tem o quê? Infravermelho, luz vermelha, luz verde, luz ultravioleta, você tem ondas de rádio, ondas, né? Ondas curtas, TV, micro-ondas. Então, cada detalhezinho, você tem um conceito geral. Agora, depois você tem que pegar aquilo e ir vendo dentro da natureza, dentro do seu dia a dia, aonde se aplica aquilo. Você tem aquela noção geral. Aí vocês vão começar a buscar no dia a dia de vocês, dentro do trabalho, né, dentro do ritual, o que está ocorrendo e como que se manifesta aquela vibração. Tá? Então a ideia do curso agora é não entrar nos detalhes, é passar aquela base. Porque nem teria condições de eu me aprofundar em determinados assuntos. Vocês vão ver quando a gente encerrar o curso que existe uma proposta de vários cursos. Nós vamos abrir aqui muita coisa. O próprio campo estrutural, que eu vou comentar agora, a ideia é abrir um curso só dele. Porque também é outro conceito, né? Que a gente passa aqui para vocês. Então, indo para o campo estrutural, que já é a matéria da semana passada ainda. Abrindo terreno para fazer uma faculdade de banco. Não tem essa pretensão. Só o cursinho aqui já está bom. O importante é poder passar para vocês a visão da doutrina. A ideia é essa. O que me pedi nas entidades, que é uma doutrina que foi apresentada pelo Mata Verde, que é o mentor da casa, o espiritual Caboclo, e pelo Exu da Sete Encruzilhadas. São os dois que inspiraram, né? E passaram para mim. Agora corre atrás, vai pesquisar e vai pondo tudo aí. Não foi dar tudo de graça, não. Eles só me deram a intuição, a inspiração, falar, a ideia é essa. Agora pesquisa, corre atrás, vai ver e tal. E essa experiência todos os 30 anos, para a gente botar no papel, para colocar no papel. E a proposta não era fazer uma coisa, ser um copista, copiar só o que tem. A ideia não era essa. A ideia da doutrina é apresentar conceitos novos. Conceitos novos, né? Onde a pessoa possa ter dentro da Umbanda, são conceitos de Umbanda, tá? Por quê? É fruto de uma experiência vivida dentro da Umbanda e é também fruto do quê? Das entidades que militam na Umbanda que estão me apresentando isso. Então é um conjunto de ideias, de fundamentos umbandistas, né? Até a ideia de dar nomes, eu poderia pegar um nome que é utilizado lá no catolicismo, ou na filosofia, ou mesmo lá na África, e simplesmente
copiar, repassar para vocês o que tem lá. A proposta não era essa, a proposta era fazer uma coisa mesmo humana, né? Passar uma visão, né? Para nós que vivemos hoje aqui no século XXI. Né? Se nós estivéssemos lá no século XVI, século XVII, tudo bem, beleza, deixava tudo como nós estamos no século XXI. Então precisamos atualizar. Se você olha por aí, os termos eles são aqueles, né? Roda, é flor, é cordão, é corpo, aqui é diferente. Nós vamos falar em vibrações, em campos, tá certo? Então a ideia é essa, você precisa atualizar determinados conceitos, é lógico, sem entrar em contradição, mantendo aquilo, mas procurando, né? Dentro das limitações, aperfeiçoar. Né, com o nosso conhecimento, com o conhecimento que nós temos no século XXI. Né? Por exemplo, Kardec, século XIX, 1857, os conceitos que ele passou eram conceitos evoluidíssimos para a época, né? Mas muita coisa já está superada. Muita coisa, certos conceitos, né? Adquiridos, coisa e tal. Então tem certos princípios lá, que a linguagem atual é outra, a ciência já evoluiu. É mais ou menos como você estudar o descobrimento do Brasil, no primeiro ano primário, no primeiro do ginásio, no primeiro da faculdade. Você vai ver que tudo é o descobrimento do Brasil, mas em cada um tem uma outra forma. Eu tenho consciência que é um curso difícil. Eu tenho consciência. Eu até faço pessoal aqui, a gente sabe disso. Nem todo mundo vai entender a proposta, entendeu? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai levar isso para o dia a dia dele. E vai refletir, vai pensar, né? Vai enxergar. Porque a ideia do curso é quando chegar no final, você vai começar a olhar ao seu redor, tudo aquilo que foi falado aqui, e identificar. Tá? Identificar na sua casa, nos filhos, no centro, no terreno, na tua casa, na tua vida. Aí você vai começar a perceber que realmente tem sentido, né? O que é proposto aqui. Tá certo? Vamos continuar então, para a gente não perder o fio da meada aqui de novo. Falei do campo estrutural. Né? O campo estrutural, eu dei vários exemplos. Né? E a principal coisa que precisa ficar aqui é o seguinte: no campo estrutural, quem cria é o espírito, sempre. É uma estrutura criada na dimensão espiritual, que ela tem natureza mental e emocional. Eu dei o exemplo da estrela, lembra? Vamos criar uma estrela, todo mundo? Todo mundo criou a estrela. A estrela está lá ainda? Não, né? Por que ela não está lá? Porque quem mantém é o espírito. Vocês, cada um de nós. Quando eu falo espírito, eu falo de gente que está encarnado e tal. Como nós paramos de mandar vibrações emocionais para aquela estrutura, ela parou de existir. Ela parou de existir. É assim que funciona. Então, para você manter um campo estrutural, seja ele qual for, você tem que estar alimentando ele. Eu dei um exemplo que eu brinquei até com o Edgar, né? Vou torcer o pescoço do Edgar. Quer dizer, eu criei uma imagem, uma estrutura, passei energia emocional, mental, porque tinha estrutura, tá? Enquanto eu fiquei mantendo aquilo ficou em cima dele. Na hora que eu parei, desliguei, cortei, acabou a estrutura. Os registros, fiquei 3 dias com você. Eu não tenho tanta força assim, não, também. Eu não botei tanta emoção. Mas, então entenderam bem, o campo estrutural sempre tem que ser mantido por um espírito. Quando eu falo espírito, entendam bem, eu pego mônadas, elementares, espíritos, anjos, orixás, tudo isso daí, tudo isso para mim está dentro da vibração. Esses seres vibram o quê? Energia mente emocional, a vibração mente emocional, são vibrações espirituais. Então qualquer estrutura lá na dimensão espiritual tem que ser alimentada por um espírito, sempre. Aí eu peguei e dei um exemplo de campo estrutural da matéria, no caso da estrela, lembra? Eu cheguei aqui e desenhei uma estrela, tá? Coloquei uma estrela aqui no quadro, ou seja, primeiro eu criei ela, aí eu trouxe ela aqui para a dimensão material. Poderia ter feito de várias formas, poderia ter pego um pouco de madeira, cortado e fazer uma estrela. Podia ter pego um cristal, lapidado e colocado uma estrela, não é? Podia peguei a caneta que eu tinha, fiz o quê? Desenhei a estrela. O que é desenhar? É pegar as partículas, as moléculas de tinta e colocar dentro daquele campo estrutural, dentro daquilo que eu desejei, dentro daquilo que eu criei. Então eu digo o quê? Eu peguei o campo estrutural
e materializei ele. A partir do momento que ele ficou aqui, eu posso cortar. Por quê? Quem que está mantendo esse campo estrutural para quem? Essa matéria preta aqui, ó, é a tinta. Só que a tinta é alguma coisa mantida por alguma vibração. E daqui a pouco a gente vai chegar lá quando eu falar dos orixás. Eu já vou chegar aí. Nesse momento aqui, eu já posso cortar. Tem uma parcela minha aqui. Lógico que tem. Mas não exige tanto esforço meu mais. Porque eu materializei, ou seja, eu coloquei matéria, pontinhos de tinta, ou pedras, ou alguma coisa ali, e esses elementos materiais têm toda uma estrutura em cima dele mantido por outros seres. Então eu já posso cortar e está aqui materializado. Tá? Então eu dei um exemplo de um campo estrutural material. Isso aqui é material. Tá? Eu vou voltar a falar nele ainda hoje. Dei outro exemplo também do terreiro. Né? Falei, isso aqui é um salão, mas não é só um salão. Tem uma estrutura espiritual, o campo estrutural. Tive necessidade, vontade de fazer o terreiro, fui, comecei a criar uma estrutura meu campo estrutural, vamos fazer um terreiro, vamos. Os guias todos me autorizaram, começaram a alimentar o campo estrutural, outras pessoas foram chegando, continuaram a alimentar meu campo estrutural. No início dependia muito de mim. Hoje eu posso ficar cegado, porque eu tenho os filhos, tem tudo, e o terreno está montado e tem toda a estrutura em cima, então eu não preciso dar tanta energia para manter. É lógico que a gente está sempre ali, né? Mas é isso que eu queria dar esse exemplo para vocês. Na vida da gente é assim também. Tá? Quando a gente deseja alguma coisa, você tem que começar a criar teu campo estrutural e ir alimentando ele. E alimentando. Exige esforço, é desgastante. Principalmente para nós que vivemos aqui na dimensão material. Por quê? Aí eu vou chegar no outro campo estrutural. Olha só como o campo estrutural é uma coisa ampla. O nosso espírito, que está gerando as vibrações para manter o campo estrutural, ele tem que manter meu perispírito. Olha quanta, vamos dizer assim, energia não é a palavra correta, mas quanta energia está sendo gasta no meu espírito para manter a minha estrutura. Então, lá na espiritualidade é mais fácil você criar e manter. Aqui não, o meu espírito está todinho voltado para o perispírito, focado na matéria. Focado na matéria. Então, por isso que eu não tenho muita ligação com a espiritualidade. Eu digo de forma geral, né? Todas as pessoas. A gente está muito preso na matéria. Então, o que nós recebemos são as informações, ouvido, né? Visão, audição, né? A parte sinestésica. É isso aí, as informações que a gente recebe. Agora é muita força do espírito, a gente não consegue ficar lá e nem jogar muita energia lá para cima. É lógico que isso tudo depende do quê? Da força de vontade, do poder, que for usar a expressão poder mental, né? A gente chama de força de vontade. Isso daí eu vou falar, também vou falar da evolução espiritual. Então, a gente fala de força de vontade, é só dar um exemplo. É fácil parar de fumar? Cadê a força de vontade para parar de fumar? Imagina para criar uma estrutura espiritual. Olha o poder, a energia que você tem que ter do espírito. Né? Eu vou falar isso, eu vou falar do espírito, né? Dessa evolução. É por isso que determinadas pessoas nascem e têm uma vida difícil, por exemplo, não? Uma encarnação ali e tal. Mas aquilo é para desenvolver a força interior dela. A gente percebe isso. Então aquilo é para desenvolver a força de vontade da pessoa. É uma escolha da pessoa. Então existem encarnações que a gente necessita desse tipo de coisa. Por quê? Porque o espírito vai evoluir e tem que desenvolver isso. Se nós ainda não conseguimos nem controlar os nossos vícios, né? As nossas fraquezas, nossas paixões e tudo mais, imagina quem somos nós para ficar mantendo a estrutura lá na espiritualidade, né? Muito difícil, muito difícil. É aí que entra então a questão da evolução espiritual. Quanto mais evoluído o espírito mais força ele tem para manter essas estruturas. E quais são aqueles espíritos mais evoluídos que nós conhecemos aí, que eu falei ainda hoje? Os orixás. Então são forças poderosíssimas que mantém muitas estruturas, lá e aqui. Tá certo? Aí eu estou dando já mostrando o caminho que a gente vai seguir na próxima parte do curso. O que você só lembra de saber que os vícios então seriam uma fraqueza do espírito? É o vício. Você tem que criar. Para quê? Tem que criar para não ter. Não, eu não falei isso. O espírito, na realidade, todos nós que estamos encarnados somos fracos, todos. Nós não estaríamos aqui. Né? Nós estamos encarnados exatamente para desenvolver alguma qualidade
qualidade, uma característica do nosso espírito, para evoluir. Evoluir no sentido de, cada dia ter mais força de vontade, é um assunto da aula do espírito, né? Esse poder criativo, né? O padrão vibratório teu, né? Aquilo que eu falei do ódio, do rancor, do amor, da alegria. Então isso tudo a gente vai desenvolvendo durante as encarnações. Também é para, como diz a visão espírita, para acertar débitos. Quando eu falar do reino da humanidade, eu vou dar só a maneira. O reino da humanidade é a condição que a mônada chega na condição de espírito, é o que nós somos. E uma das características é o livre-arbítrio. Aí a coisa pega. Então, a partir das várias encarnações, ainda é cedo para mim falar isso, porque vocês não vão entender, eu preciso falar de todos os reinos. Mas, em cima das encarnações, você vai contraindo débitos. Até por causa da matéria, problema de dinheiro, de sexo, de vingança, disso, daquilo. E ontem mesmo, eu não ia nem comentar isso no meu olho. Ontem à noite, um aluno meu da Polícia Militar, aí, PM, né? Ele foi assassinado lá na Praia Grande. É um aluno legal, era terrível. Eu botava ele passar lá fora da janela várias vezes, não. Mas tem um carinho muito grande, sou amigo do irmão dele. O irmão dele é médico, manda, a cunhada também, tem muita amizade dele. Ele foi assassinado, então foi um velório. Nossa, terrível. Aquela energia de tristeza que a gente sabe que tem, mas a energia de vingança, de raiva dos familiares. Por quê? Porque foi uma morte violenta. Né? Foi uma morte violenta. Eu não vou entrar no mérito aqui, né? Questão aí de polícia, bandido, tal. Mas mataram ele assim, deram um tiro ele não. Então o que ocorre? A família está revoltadíssima. Então imagina essas estruturas, essas energias. Imagina ele que perdeu a vida. Acabou de casar uma vez passada. Olha a vida como é. Então essas situações acabam gerando o quê? Campos estruturais aí de toda forma que você imagina. Ele está revoltado com a pessoa que matou ele, a família está revoltada, a mulher. Imagina só o que vai acontecer. Então é um drama, igual a esse tem diversos, né? Essa é uma coisa que eu vivi ontem, fui no velório, já era noite, 10, 11 horas da noite, mas os livros estão cheios de romances, de contos, né? A gente pega a literatura espírita, está cheio de... Então a vida é isso. Aí é esse tipo de coisa. Acontece e depois você tem que começar a acertar esses desencontros. Aí na mesma família nasce um menino, seu filho de repente foi uma pessoa que você judiou numa outra vida, entendeu? E aí começa. Às vezes a família está desarmonizada, por quê? Porque ali tem uma pessoa que está no meio que é para acertar o karma dela, o desencontro dela, né? Tá certo? E aí então é que o espírito vai evoluir. É a história da pedra bruta. Você vai fazendo o quê? Você vai ralando, vai esfregando. E a partir daí o brilho vai aparecendo. Tá? A visão é essa. Mas isso é assunto para daqui 2 aulas, eu estou antecipando. Vamos voltar para a nossa aula, né? Isso é para 2 aulas, né? Eu antecipei. Bom, eu falei do campo estrutural, falei da estrutura aqui, do centro, falei do campo estrutural material. A casa de vocês o tempo inteiro estão gerando campos estruturais. Chega na tua casa, tem o teu quarto, tem a tua sala, você vai lá, a cadeira está aqui, a mesinha está ali, essa estátua que eu gosto está aqui, o quadro está ali. Você criou uma estrutura ali. Então quando você entra ali e você olha, tá do jeito que você fez, aquilo te dá uma força, te dá uma energia, você sente bem. É o campo devolvendo energia, porque o campo devolve. A ideia é essa, você cria e ele devolve. Tá? Agora, alguém chega lá e mexe, você mexer, não quer ver, pronto, já a energia quebrou. Você percebe que tem coisa errada. O campo estrutural é assim também, você cria um campo dentro da tua casa. Tá? Mais para frente, quando eu falar do 7 reinos, vamos chegar no Feng Shui lá. Que é isso também, equilibrar com as energias dos orixás, também dá. Eu vou falar isso lá no próximo módulo, né? na segunda parte do curso lá depois, para a gente começar. Mas, então nós criamos a todo instante. O fato de você chegar e colocar uma cadeira no lugar, colocar uma mesa, colocar uma imagem de um santo, você está criando um campo estrutural ao redor da sua casa. Usar uma roupa da cor que você quer.
Você está criando um campo e está montando energia também, que a gente vai depois falar da magia dos orixás, das cores. As cores também, os orixás se manifestam em tudo. Ele vai falar lá na segunda parte, aqui, ó, a gente vai começar a estudar depois aqui, em qualquer lugar. A energia do orixá está presente em todo lugar. Aí eu vou explicar isso para vocês, quando eu falar dos 7 reinos, 7 tipos de vibrações, dos orixás. Aí nós vamos fazer aqui, ó, alguma coisa para poder identificar aqui dentro, né? Voltando ao nosso assunto, o que mais campo estrutural tem? A moça está grávida, vai nascer o nenê, o pai e a mãe chegam, essa criança vai ser um homem, eu quero que ele seja médico. O pai e a mãe, eles são inimigos, a criança não. Mas criaram já uma estrutura em cima, mente emocional, e aquele ser vai nascer e vai estar com aquela energia em cima dele ali, vibrando, o quê? Impedindo o desenvolvimento dele. Às vezes ele quer ser músico, jogador de futebol, mas ele está com aquela energia em cima, criado por quem mais gosta dele, o pai e a mãe. Então é outro exemplo de campo estrutural. Olha como o leque vai abrindo. Você tem um exemplo muito claro, que não é muito comentado, é o fato de quando a mãe está grávida. Hoje já se tem muitos anos, muitas vezes as pessoas fazem uma diferença pelo sexo do bebê. Sim. Então a família acaba, de certa forma, não, claramente desejando ser um menino, um menino, no final nasce uma menina. Essa criatura vai levar essa energia masculina com ela durante a vida inteira, a menos que o pai ou a mãe tenha um tipo de conhecimento, e que é necessário pedir perdão para ela numa determinada situação, para que ela possa se libertar desse campo estrutural vai ser mais masculinizado. Então, você está trazendo um conhecimento, uma experiência, uma vivência tua aí, mas você vê, o campo estrutural se aplica aí, com certeza, a pessoa carrega aquele campo. Agora, eu comentei na hora passada, campo estrutural, você cria, você altera, você destrói. Não é possível mudar tudo isso. Criar, manter, alterar e destruir. Só que nem sempre é fácil, mas é possível. E a Umbanda tem ferramentas que auxiliam nisso. Né? Então, eu vou falar rapidamente da magia mais para frente, eu vou entrar nesse campo aí, eu vou entrar nessa área também. Então, olha como o campo estrutural é um conceito importantíssimo. Vamos continuar no campo estrutural. Já estou lá na espiritualidade, falei da casa de vocês, uma cidade, por exemplo. O que é uma cidade? Cada cidade tem os seus hábitos, os seus costumes, ela vive dentro de um campo que é alimentado pelos moradores. As pessoas que moram ali alimentam, é uma estrutura. Então você vai lá no interior, é um tipo de vida, um tipo de preconceitos. Você vem no litoral, é outro tipo de coisa. De repente aqui mesmo no litoral você vai ver a cidadezinha, ela muda. Por quê? É a energia das pessoas criando aquela estrutura. E tem lugar aí que é difícil você chegar na cidade e se enturmar, né? Encaixar, porque de repente a tua vibração é bem diferente, mas você tem que começar a pegar aquela energia do local, daquele campo, e começar a entrar no mesmo padrão vibratório ali de todo mundo. Então olha o conceito de campo estrutural entrando aí também numa região maior, uma cidade, pegamos um país também, por que não? Cada país tem a sua estrutura. Então nós vivemos dentro de várias estruturas, vários campos estruturais. Falei dos inimigos, né? Aqueles espíritos de outras vidas. Nós estamos reencarnando aí há vários séculos, aí, milênios talvez. E aqui o espírito nasceu há 5 bilhões de anos, vamos falar mais para frente. Mas reencarnações aí, a nível de humanidade, de espíritos, talvez alguns milhares de anos, eu acho, né? Eu vou falar sobre isso. Algumas escolas determinam que a idade do espírito, ele sai das trevas, chega na luz, é em torno de 110 mil anos. É mais ou menos isso aqui. Reencarnações e encarnações. Aqui a gente passa a ter o reino da humanidade há 300 mil anos. É quando aparece uma luz da Terra, mais ou menos, né? Então, eu vou falar isso quando chegar na humanidade. Vamos antecipar, que está tão perto da aula, que eu já começo a puxar o assunto da aula, né? Então, campo estrutural. Qual outro exemplo que nós podemos dar? Lá na dimensão espiritual, nós pegamos os romances, os livros, nós vemos lá, colônia, nosso lar, colônia isso, hospital isso. São estruturas criadas na dimensão espiritual por espíritos.
Eu já comentei sobre isso. Lá não tem um pedreiro. Ele não vai pôr tijolo por tijolo. Vai ter um encanador também para puxar a tubulação de água lá dentro do hospital. Entendeu? Não é assim. É uma criação espiritual mantida por espíritos dedicados, que querem manter aquela estrutura. E aquela estrutura, eles acabam levando para lá, dentro daquele campo, aqueles espíritos necessitados. Olha só a visão da colônia, do hospital espiritual, das estruturas lá, coincidindo com a visão do campo estrutural. São criações. Se vocês pegarem os romances, é que eu comentei para vocês, é feito muita analogia com a vida aqui na Terra. Então, quem faz uma leitura superficial, rápida, faz aquela analogia e morre o assunto. Agora, quando você tem o conhecimento, o conceito, e você lê nas entrelinhas, você vai ver, a colônia foi fundada, foi criada pelos primeiros espíritos e tal, e o mentor tal está mantendo a energia. Se vocês começarem a se aprofundar, vocês vão ver que todas as estruturas sempre têm espíritos que estão mantendo. Então, o conceito do campo estrutural chega lá. O inferno, para nós, não existe. Dentro da visão, existem regiões trevosas, pesadas, seres aí muito ruins, atrasados, Essas regiões foram criadas por Deus? Não. São estruturas criadas pelos próprios espíritos. O espírito é tão negativo que ele só cria aquela negatividade em volta dele. Tudo preto, tudo escuro, tudo sombrio, tudo ruim. Ele cria essas estruturas. E por afinidade espiritual, outros seres vão e começam a alimentar aquela estrutura. E eles acabam sendo vítimas da própria estrutura dele. O campo estrutural tem essa característica, só completando. O campo estrutural, você cria e depois ele devolve a força para você. Ele está devolvendo aquela energia. Você fica preso dentro daquele campo. Você alimenta e ele devolve. Você alimenta e ele devolve aquele, você vai ficando preso. Imagina uma coisa com várias pessoas criando, os seres. Então essas regiões trevosas, umbral, tudo aquilo, não é criação de Deus, são os próprios espíritos que estão lá que alimentam e ficam vítimas daquilo lá. Há um filme que deixa isso assim, muito transparente, claro, que eu achei maravilhoso, chamado O Amor Além da Vida. É interessante. Da pendura, que ela morre, os filhos. É exatamente isso. E cai bem, quer dizer, ele fica bem no campo estrutural. Exatamente. Quem quiser assistir, eu tenho até o DVD. É uma comédia, mas ele tem um fundamento muito forte. É um filme bonito, que é exatamente isso que mostra isso. Do lado de lá, as estruturas que cada um vai criando, Você quer criar o inferno para você, você cria. Você quer criar o paraíso, você cria. Agora, referente ao quê? Da tua natureza, da tua vibração, da tua capacidade de criar. Entendeu? Agora, quando você também não tem força de vontade, ou seja, você não tem a potência, aquela coisa, você tem tudo. Você tem aqueles que tem muita força lá em cima. A energia é forte, que tem caminho para essas estruturas, e você fica depois preso dentro das próprias estruturas. Não é o caso aqui, porque nós não fazemos nada, mas a apometria. A apometria é de duas estruturas mentais, que eles falam, mas na realidade são campos estruturais. Outro exemplo, essa parte da espiritualidade é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver o seguinte, que o universo espiritual, vamos dizer assim, é infinito, ou seja, você tem lá regiões de todos os tipos. Aqui nós não limitamos, não é primeira esfera, segunda esfera, terceira esfera, não é assim. São criações, estruturas. E cada um vai por afinidade para aquela região onde ela tem afinidade. Você quer ir para um lugar maravilhoso, lindo, se você tem essa vibração, você vai. Se você é uma pessoa muito apegada aqui à Terra, então você vai para regiões assim. Agora, nós não podemos esquecer o quê? Que lá temos os espíritos abnegados. Aqueles espíritos que estão lá para ajudar, auxiliar, orientar, e sempre vai ter alguém que vai te dar uma mão. Vai alterar, destruir ou construir um novo campo estrutural para você. Da mesma forma que os caboclos que estão vindo aqui para dar força para as pessoas. Porque é o seguinte também, nós criamos ao redor da gente, eu já falei, campos estruturais. De acordo com o nosso passado, de acordo com a nossa experiência, com a nossa evolução. Cada um de nós teve um passado, tem uma evolução, tem um entendimento, tem uma, vamos dizer assim, a evolução não é muito termo correto, mas tem um padrão.
E nós criamos ao nosso redor esse campo.